Espírito Santo, entra na minha casa e liberta minha família de todo vício. Imagine entrar na sua própria casa e sentir que algo invisível consome pouco a pouco a paz, o amor e o equilíbrio da sua família. Talvez você já tenha tentado conversar, aconselhar, ajudar, mas nada parece funcionar. O vício tem o poder cruel de transformar sorrisos em silêncio e esperança em cansaço. Ele se esconde nas atitudes, nas palavras, nos hábitos, e quando você percebe, já não reconhece mais as pessoas que ama. Mas e se hoje fosse o dia em que o Espírito Santo decidisse visitar o seu lar? E se ele entrasse agora, tocando onde ninguém mais consegue tocar? A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 17, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Essas palavras não são apenas promessa, são um chamado direto para quem se sente preso, para quem observa alguém afundar e não sabe mais o que fazer. Quantas vezes você já se pegou perguntando, por que isso está acontecendo na minha casa? Será que ainda há solução? A resposta é sim, e ela começa quando o Espírito Santo é convidado a entrar. Este vídeo não é apenas uma oração, é um encontro. Um clamor que atravessa paredes, que alcança o coração de quem desistiu e reacende a chama da fé, mesmo nas famílias mais machucadas. Você não chegou aqui por acaso. Deus trouxe você, porque há libertação preparada para o seu lar. Fique até o fim, porque nos próximos minutos, enquanto cada palavra for dita, o Espírito Santo vai começar a agir. Ele vai tocar nomes, limpar memórias, restaurar vínculos e quebrar correntes que pareciam eternas. Essa é a hora de abrir a porta da sua casa e do seu coração para o poder que transforma tudo. Agora, feche os olhos e vamos orar. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença neste momento, clamando por algo que vai além da compreensão humana. Eu me coloco em total entrega diante de Ti, porque reconheço que nenhum esforço humano pode libertar o que só o Teu poder é capaz de quebrar. Nesta casa, há corações cansados, há lágrimas que ninguém viu, há batalhas que acontecem em silêncio. O vício tem sido uma prisão, uma força que domina mentes e destrói lares. Mas neste instante, Espírito Santo, eu te imploro, entra neste lar com tua autoridade soberana. Que o teu poder quebre as correntes que aprisionam, que o teu fogo consuma tudo o que é impuro e que a tua presença traga um novo fôlego de vida a cada alma que clama por libertação. Que o sopro da tua glória se manifeste em cada canto, fazendo o impossível se tornar realidade e o que estava perdido ser restaurado pela tua graça. Espírito Santo, Tu és a força que derrota o impossível. Nenhum vício, nenhum demônio, nenhuma corrente pode resistir à tua presença. Quando o teu poder entra em ação, o inferno recua, o mal se dobra e o impossível se desfaz diante da tua luz. Por isso clamo, toca agora o coração daquele que luta contra as dependências que o prendem, sejam elas do corpo, da mente ou da alma. Liberta aquele que já tentou vencer e fracassou, aquele que chora escondido, aquele que prometeu mudar, mas caiu outra vez. Que a tua voz ecoe mais forte do que os gritos da tentação. Que o teu toque silencie os pensamentos de derrota e traga de volta o desejo de viver em santidade. Espírito Santo, toma o controle e transforma cada vício em testemunho, cada queda em recomeço, cada fraqueza em força. Neste momento, o Espírito Santo visita cada canto desta casa. Vai ao quarto onde há alguém que chora em segredo. Passa pela sala onde a esperança se apagou. Toca a cozinha, o trabalho, os sonhos e coloca a tua presença onde o caos habitava. Que o teu poder invada os corações e desfaça toda a influência maligna que se alimentava da dor e da fraqueza. Onde o vício havia firmado morada, ergue um altar de santidade. Onde havia engano, estabelece a verdade. Onde havia destruição, planta o renascimento.
Que esta casa seja marcada pela tua visita e que a partir de hoje nenhuma corrente espiritual, emocional ou física tenha força para permanecer. Espírito Santo, muitos acham que o vício é apenas uma fraqueza humana, mas tu sabes que ele é uma batalha espiritual. Ele não apenas domina corpos, mas tenta destruir propósitos. Por isso, reveste-nos com tua armadura de poder. Dá a esta família a coragem para lutar, o discernimento para resistir e a sabedoria para buscar refúgio em ti. Que cada palavra dita sob o teu nome se torne espada afiada contra o inimigo. Que o teu poder queime tudo o que não vem de Deus e purifique cada ambiente desta casa. Espírito Santo, transforma lágrimas em escudos, cansaço em força e desespero em fé inabalável. Toca agora, Espírito Santo, na raiz do problema. Vai à origem da dor, a primeira ferida que deu espaço à queda. Rompe com a herança de vícios passados, corta os laços espirituais que ligam esta família ao sofrimento e destrói todo o ciclo de repetição. Que o teu poder opere o milagre que os olhos humanos não podem ver e que o inimigo seja envergonhado diante da libertação que estás prestes a realizar. Espírito Santo, renova a mente, restaura a vontade, fortalece o espírito e reacende o amor pelas coisas santas. Onde havia descontrole, planta disciplina. Onde havia desespero, estabelece serenidade. Onde havia pecado, semeia arrependimento e perdão. Espírito Santo, o teu poder é absoluto e a tua presença é irresistível. Que esta casa, a partir deste momento, se torne território sagrado, livre de toda influência maligna. Que nenhum espírito de engano, vício ou destruição tenha a autoridade de retornar. Que a tua presença permaneça dia e noite, guardando cada coração com tua força. Que o teu vento sopre constante, lembrando-nos que não estamos sozinhos e que a tua mão está sobre nós. Espírito Santo, manifesta o teu poder de forma visível, para que todos saibam que só o Senhor é Deus, e que quando tu entras em uma casa, o mal perde o seu trono e a vida renasce em plenitude. Espírito Santo, tua luz não é apenas claridade, é libertação. Quando ela entra, as trevas se desfazem e tudo o que estava escondido se revela. Hoje eu te peço, acende tua luz dentro desta casa e mostra tudo o que o vício tentou esconder. Mostra as feridas que foram abafadas, as dores que foram silenciadas e os pensamentos que foram contaminados pela culpa e pela vergonha. Que o brilho da tua presença revele o caminho da verdade e que nenhum engano consiga permanecer de pé diante da tua santidade. Onde há escuridão, brilha. Onde há confusão, guia. Onde há desespero, inspira. Espírito Santo, ilumina cada mente que foi dominada por hábitos destrutivos e revela que a liberdade está próxima. Espírito Santo, quando tua luz se manifesta, a mentira do inimigo perde a força. Ele sussurra dizendo que não há mais saída, mas tua voz grita com poder. Ainda há esperança. Que cada pessoa desta casa ouça essa verdade ecoando no mais profundo do coração. Que o filho que se afastou sinta o teu toque chamando-o de volta. Que o pai cansado reencontre a fé. Que a mãe aflita perceba que o teu poder ainda se move. Espírito Santo, apaga o medo com o fogo da coragem, dissipa a culpa com o bálsamo do perdão. Que cada sombra de vício que ronda este lar seja consumida pelo teu brilho eterno. Ilumina, Espírito Santo, os caminhos que foram perdidos. Muitos caminham em círculos presos em repetições, acreditando que o erro é destino, mas tua luz é a direção que conduz à restauração. Mostra que há um novo amanhã, que o passado não define o futuro e que aquele que se rende ao teu poder nunca mais será o mesmo. Que a tua luz entre nas conversas desta família, nas decisões, nas amizades e até nos silêncios. Que cada palavra dita seja carregada de sabedoria e cada atitude reflita tua presença. Espírito Santo,
toca o interior daqueles que caminham às cegas. A escuridão do vício não cega apenas os olhos, cega o coração, distorce a visão da vida, rouba a capacidade de sonhar. Por isso, eu te peço, abre os olhos espirituais desta família, que cada um veja a verdade e reconheça onde está a raiz da dor. Liberta do engano de achar que o prazer momentâneo traz paz. Mostra que a verdadeira paz vem de ti e que nenhuma dependência pode preencher o vazio que só o teu amor ocupa. E quando tua luz brilhar plenamente, que esta casa se torne um farol, que os vizinhos vejam e sintam que aqui habita a presença de Deus. Que esta família, antes abatida, se levante como exemplo vivo de que a libertação é possível. Que o brilho do teu poder reflita em cada rosto, em cada gesto, em cada palavra. Espírito Santo, transforma esta casa em tua morada, onde as sombras jamais terão poder de retornar. Que a tua luz permaneça constante, viva, acesa, e que nunca mais haja escuridão. Espírito Santo, tu és o Deus que vê além do que os olhos humanos alcançam. Tu enxergas as correntes que ninguém consegue ver, aquelas que prendem a mente, escravizam o coração e destroem aos poucos o brilho da vida. Hoje eu clamo para que entres com teu poder libertador e quebres todas as cadeias invisíveis que mantêm esta família cativa. Corta, Espírito Santo, os laços espirituais que ligam o passado ao sofrimento presente. Rompe os grilhões das dependências emocionais, das feridas antigas, dos vícios que se disfarçam de conforto, mas que apenas aprofundam o abismo. Que tua presença revele tudo o que precisa ser curado e que nenhuma força do mal resista ao toque da tua mão. Que cada corrente oculta seja quebrada pelo poder que vem do alto e que cada coração aprisionado seja libertado de toda influência que não vem de ti. Espírito Santo, há prisões que não têm paredes, mas aprisionam mais do que qualquer cela. São prisões do medo, da ansiedade, da vergonha e da culpa. Hoje eu te peço, entra nessas prisões e liberta os que estão dentro delas. Abre as portas com tua autoridade e mostra que não há corrente forte o suficiente para resistir à tua presença. Onde há vozes internas que dizem não há saída, fala tu, Espírito Santo, e declara: eu sou o caminho. Mostra que não há vício que não possa ser vencido, nem dor que não possa ser curada. Que cada pensamento de derrota seja substituído por esperança e que cada lembrança de fracasso se transforme em testemunho de superação. Liberta, Espírito Santo, os que estão amarrados por dependências que já não conseguem controlar. Liberta o corpo dos desejos que o enfraquecem, a mente dos pensamentos que o escravizam e a alma das dores que o oprimem. Tu és o Deus que quebra os ciclos, que destrói os padrões repetitivos e cria novos começos. Que cada pessoa nesta casa experimente a libertação total, não apenas do vício visível, mas das correntes espirituais que alimentam o pecado. Se houver maldições hereditárias, corta-as agora. Se houver pactos inconscientes, desfaz. Se houver portas abertas ao inimigo, fecha-as com tua autoridade. Que o poder do sangue de Jesus cubra este lar e estabeleça um novo tempo, um tempo de libertação e renascimento. Espírito Santo, sei que há correntes que se formaram ao longo dos anos, criadas por palavras, traumas e escolhas erradas. Mas o teu poder é maior que o tempo. Entra no passado desta família e cura as origens da dor. Visita o momento da primeira queda, o instante em que o coração se desviou, e transforma o que era ferida em fonte de restauração. Que o teu poder não apenas liberte, mas cure completamente. Que onde havia lembrança de culpa, agora exista gratidão. Que onde havia marca de fracasso, exista vitória. Espírito Santo, faz com que esta libertação não seja passageira, mas permanente. Que nenhum membro desta família volte às cadeias antigas, porque onde o teu Espírito habita, o cativeiro deixa de existir.
Quebra também as cadeias das palavras negativas. Espírito Santo, quantas vezes esta casa ouviu: você não vai mudar, é sempre assim, não tem mais jeito. Essas frases se tornaram correntes invisíveis, enraizadas na mente e no coração. Mas agora, em teu poder, quebramos cada uma delas. Declaramos que há mudança, há restauração, há futuro. Que o teu sopro traga novas palavras sobre este lar, palavras de vida, fé e renovo. Que cada membro desta família seja revestido por tua força e se levante, não como prisioneiro, mas como testemunha viva do teu poder. Espírito Santo, transforma as vozes do desespero em cânticos de libertação e faz ecoar nesta casa o som da vitória. Espírito Santo, Tu és o Deus que sonda as profundezas da alma humana, que enxerga aquilo que ninguém mais vê e entende o que nem mesmo conseguimos explicar. Hoje me coloco em Tua presença, pedindo que venhas com Tua força poderosa e destruas todas as correntes invisíveis que aprisionam esta família. Quebranta os grilhões que o inimigo construiu em silêncio, enfraquecendo a fé e sufocando a esperança. Que cada corrente oculta, seja ela espiritual, emocional ou física, seja despedaçada pela Tua autoridade. Espírito Santo, visita agora as mentes que vivem presas ao medo, ao trauma, à culpa e à dependência, e liberta-as completamente. Onde houver correntes invisíveis, que o Teu fogo sagrado traga a libertação. Que nenhum poder maligno consiga resistir ao toque da Tua presença. Há cadeias, Espírito Santo, que não estão nos pulsos, mas nas emoções. São correntes formadas por lembranças de erros, por feridas antigas, por vozes que repetem: você nunca vai mudar. Mas o teu poder não reconhece impossíveis. Liberta os que estão aprisionados dentro de si mesmos, aqueles que não se perdoam, que não conseguem acreditar que há uma nova chance. Que o teu sopro apague o peso do passado e traga o alívio da graça. Onde havia vergonha, planta coragem. Onde havia culpa, planta arrependimento genuíno. Que cada membro desta casa sinta agora o peso das correntes caindo e o coração sendo tomado pela leveza que só a Tua presença concede. Espírito Santo, liberta os que estão aprisionados pelos vícios que consomem o corpo e a alma. Quebra as correntes das dependências que roubam o controle, que sufocam os sonhos e destroem os relacionamentos. Mostra que o prazer momentâneo nunca compensará a dor da separação e da perda. Ensina-os a buscar em Ti o alívio que o mundo prometeu, mas nunca entregou. Que cada tentativa de retorno ao erro seja frustrada pela Tua presença. Espírito Santo, entra nas áreas mais sombrias do coração humano e revela a Tua luz. Onde o vício grita, que a Tua voz seja mais alta. Onde a tentação insiste, que a Tua presença se imponha com autoridade celestial. Mas não apenas liberta, Espírito Santo, ensina a permanecer livre. Que esta família aprenda a se alimentar da Tua palavra e a encontrar em Ti a força para resistir. Que o Espírito da verdade habite neste lar e revele dia após dia o caminho da vitória. Que o poder de Jesus Cristo se manifeste em atitudes, pensamentos e decisões. Que o Teu poder não apenas quebre, mas impeça que as correntes sejam reconstruídas. Espírito Santo, dá a cada um discernimento para identificar as armadilhas do inimigo e sabedoria para fugir de toda a aparência do mal. Que esta casa se torne território sagrado, onde o mal não entra, onde o pecado não domina, e onde o Teu nome é exaltado. Espírito Santo, destrói também as correntes criadas por palavras negativas e julgamentos injustos. Quantas vezes o inimigo usou vozes próximas para lançar sentenças de fracasso e derrota. Mas hoje, em Teu poder, cancelamos toda palavra contrária e declaramos vida sobre esta casa. Que a Tua voz seja a única a ecoar aqui dentro, voz de consolo, de autoridade e de libertação. Onde antes se ouviam gritos de dor, que agora se ouçam cânticos de vitória.
Onde havia lágrimas de desespero, que agora corram lágrimas de alegria. Espírito Santo, mostra que teu poder não apenas cura, mas reescreve histórias. Espírito Santo, tua presença é a calmaria que silencia as tempestades da alma. Hoje eu te peço, entra neste lar e toca os corações que vivem em guerra interior. Onde há confusão, traz clareza. Onde há medo, estabelece coragem. Onde há dúvida, semeia fé. Que o teu sopro de vida traga descanso àqueles que já não conseguem respirar em meio ao caos das próprias emoções. Quantas pessoas nesta casa vivem sorrindo por fora, mas sangrando por dentro? Quantas dormem com o coração pesado e acordam com a mente cansada? Espírito Santo, envolve cada um com teu manto de paz e faz cessar a tormenta que habita em seus pensamentos. Que tua presença, tão suave quanto poderosa, desfaça os gritos internos e devolva a serenidade que o mundo roubou. Espírito Santo, muitos estão travando batalhas que ninguém vê. O vício, a culpa, o arrependimento, o medo de não conseguir mudar, tudo isso forma uma guerra silenciosa que consome por dentro e destrói a esperança. Mas onde o teu espírito se manifesta, o caos encontra ordem e a alma reencontra o equilíbrio. Vem agora, Espírito Santo, e acalma a mente que não para, o coração que não descansa e o corpo que carrega o peso de anos de luta. Que o teu toque silencioso cure as feridas que ninguém consegue alcançar. Que a tua presença invada cada pensamento negativo e o transforme em confiança. Que o teu amor preencha os espaços vazios deixados pelo desespero. E que esta casa sinta, neste instante, o peso da paz descendo como um alívio sobrenatural. Espírito Santo, ensina-nos a compreender que a verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas a certeza da tua companhia em meio a eles. Quantas vezes o inimigo tenta usar o desânimo e o desespero para roubar a fé e enfraquecer o coração. Mas tua palavra declara que aquele que confia no Senhor é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que essa verdade se cumpra agora neste lar. Que cada coração aprenda a descansar em ti, mesmo quando tudo parece desabar ao redor. Que a paz que vem de ti seja firme, inabalável e constante. Espírito Santo, transforma os gritos em silêncio, o medo em certeza, o choro em descanso. Visita agora, Espírito Santo, aquele que vive dividido entre o desejo de mudar e o peso de cair novamente. Liberta-o dessa guerra que o paralisa. Que ele entenda que a vitória não está em sua força, mas na tua presença. Toma o controle das emoções desordenadas, das lembranças dolorosas, das decisões precipitadas. Que o teu espírito traga domínio próprio, equilíbrio e discernimento. Que o teu poder substitua o desespero pela fé e a culpa pela esperança. Espírito Santo, ensina esta família a confiar mais em ti do que nas circunstâncias e a perceber que a verdadeira força vem do coração rendido à tua vontade. Espírito Santo, onde há palavras duras, planta brandura. Onde há ofensa, planta perdão. Onde há distância, planta reconciliação. Restaura os laços familiares que o vício rompeu e cura as feridas que o tempo não conseguiu fechar. Que a paz que vem de ti una novamente o que o inimigo tentou separar. Que este lar volte a ser um refúgio, um lugar onde a presença de Deus é sentida em cada canto, em cada olhar, em cada gesto. Espírito Santo, faz desta casa um abrigo de amor, onde o mal não tem voz e a confusão não encontra espaço para permanecer. E quando o dia terminar, que cada pessoa deste lar possa deitar em paz e dormir sem medo, sabendo que o Senhor está presente. Que os pensamentos sejam leves, os corações tranquilos e o ambiente cheio da tua presença. Que nenhum espírito de perturbação, culpa ou ansiedade tenha poder para entrar novamente. Espírito Santo, estabelece a paz que vem do alto,
aquela que não depende de circunstâncias, mas da tua presença constante. Que esta casa viva sob o som do teu silêncio sagrado, o silêncio da alma que descansa confiante em ti. Espírito Santo, tu és o arquiteto das emoções, o restaurador de lares destruídos e o consolador das almas feridas. Hoje te peço, entra neste lar e reconstrói o amor que foi quebrado pelo peso do vício, da distância e das palavras não ditas. Tu sabes quantos corações se calaram, quantos abraços deixaram de acontecer e quantas promessas foram esquecidas. Mas também sabes que nada está além do teu poder. Toca, Espírito Santo, nas ruínas deste lar e levanta o que parecia irreparável. Onde o amor se esfriou, reacende a chama. Onde a confiança se perdeu, planta o perdão. Onde a dor separou, une novamente com laços de compreensão e paciência. Que esta família volte a se reconhecer, não pelos erros, mas pelo amor que ainda existe e que o teu poder pode ressuscitar. Espírito Santo, o amor verdadeiro não se apaga, ele apenas se esconde por trás das feridas. Quantas vezes o orgulho levantou muros entre aqueles que deveriam se abraçar? Quantas vezes o medo impediu o perdão? Mas hoje, que tua presença desça como um bálsamo sobre cada coração endurecido. Derrama empatia sobre os que não sabem mais expressar carinho. Dá palavras aos que se calaram e humildade aos que precisam pedir perdão. Espírito Santo, reconstrói pontes onde o vício ergueu abismos. Mostra a cada membro desta casa que o amor é mais forte do que a dor e que quem te permite agir nunca termina sozinho. Que o lar que estava dividido pela dor se torne, a partir de hoje, morada da reconciliação. Espírito Santo, traz à memória os bons momentos, aqueles dias em que a risada era sincera, o olhar era puro e a casa era cheia de paz. Restaura esses sentimentos e faz com que cada lembrança se transforme em motivação para recomeçar. Que os pais reencontrem o prazer de cuidar, os filhos redescubram o valor de respeitar e os irmãos aprendam novamente a se apoiar. Que a tua presença seja o cimento que une cada pedaço e que a base desta reconstrução seja o perdão verdadeiro. Espírito Santo, que este amor reconstruído não dependa de circunstâncias, mas da decisão de permanecer unidos sob a tua vontade. E se houver feridas abertas, Espírito Santo, cura-as com tua ternura. Toca nos corações que foram traídos, nos sentimentos que foram rejeitados e nas palavras que foram mal compreendidas. Mostra que perdoar não é esquecer, mas libertar-se. Que a dor de ontem não determine o comportamento de amanhã. Enche esta casa com um amor que não acusa, mas acolhe, que não exige, mas compreende, que não condena, mas restaura. Espírito Santo, faz florescer o afeto nos gestos simples, nas conversas sinceras, nos olhares silenciosos. Que a tua presença seja o elo invisível que une o que antes o orgulho separava. Espírito Santo, renova o amor conjugal, aquele que foi desgastado pelo tempo e pelos conflitos. Ensina o casal a se olhar novamente com ternura, a se respeitar, a se apoiar nas fraquezas e a celebrar as vitórias. Que a união que o Senhor abençoou seja restaurada pela tua graça. Onde o vício destruiu a confiança, semeia a fidelidade. Onde a rotina apagou o desejo, planta o cuidado. Que o teu Espírito traga ao lar o perfume da reconciliação e que cada gesto de amor seja um testemunho do teu poder. Espírito Santo, mostra que o amor que vem de ti é inquebrável, porque não depende de emoção, mas de entrega. Espírito Santo, quando o clamor é verdadeiro, ele atravessa o silêncio da terra e chega ao coração de Deus. Hoje, esta casa se levanta em oração. Não como quem repete palavras, mas como quem grita por socorro. Ouve, Espírito Santo, o gemido que não tem voz, as lágrimas que não são vistas, o desespero escondido atrás de um sorriso cansado. Ouve o pai que ora pela libertação do filho, a mãe que não dorme mais por medo do que o vício pode fazer, o filho que carrega a culpa por ter ferido quem ama.
Espírito Santo, transforma o pranto desta família em súplica poderosa. Que o teu trono se mova em resposta a este clamor. Que cada palavra dita aqui suba como incenso e se torne resposta, milagre e libertação. Espírito Santo, o clamor que vem do coração tem força para romper o impossível. Quando a alma grita, os céus se abrem. Por isso, eu te peço, ouve o clamor desta família, mesmo quando as palavras se perdem. O Senhor entende o que os lábios não conseguem dizer. Escuta o silêncio que fala mais alto do que 1000 frases. Escuta o cansaço de quem já tentou e não conseguiu, e transforma esse cansaço em coragem. Que o clamor desta casa não se perca no vento, mas chegue como um trovão diante do teu trono, fazendo os anjos se moverem em favor de cada vida aqui. Espírito Santo, mostra que a oração feita com fé nunca é ignorada. Que cada súplica feita neste momento se torne uma semente que frutificará em vitória. Espírito Santo, este clamor não é apenas por libertação do vício, mas por restauração completa. Há corações que precisam ser curados, mentes que precisam ser renovadas e relacionamentos que precisam ser reconstruídos. Que este clamor alcance todas as áreas desta casa, o corpo, a mente e o espírito. Que cada canto deste lar se torne um altar onde tua presença habita. Espírito Santo, transforma esta oração em força viva, em corrente de fé, em som que o inferno teme ouvir. Que o inimigo saiba que esta casa tem dono e que o teu nome é proclamado em cada parede, em cada lágrima e em cada palavra dita com fé. Espírito Santo, há clamores que nascem do desespero, mas este nasce da esperança. É a esperança de quem ainda acredita que o Senhor pode mudar qualquer destino. Que este clamor toque os céus e faça descer a resposta que tantos esperam. Que as portas que estavam trancadas se abram. Que os corações endurecidos se rendam. Que as promessas esquecidas sejam lembradas. Que o impossível se curve diante da tua vontade. Espírito Santo, move o invisível em favor desta família. Se for preciso, muda caminhos, transforma corações, cria novas oportunidades, mas não deixes que este clamor volte vazio. Espírito Santo, transforma o clamor em testemunho, que aquele que hoje pede libertação, amanhã testemunhe a tua grandeza, que o choro desta noite se transforme no sorriso da manhã. Que a família que ora hoje de joelhos, amanhã cante em pé, declarando que o Senhor ouviu, que o Senhor respondeu, que o Senhor libertou, que cada lágrima caída se torne prova de fé. Espírito Santo, faz deste momento um divisor de águas. Que o antes e o depois desta oração sejam notórios. Que a paz que vem de ti substitua o medo e que a certeza da resposta se instale no coração de todos. Espírito Santo, tu és o médico das emoções e o restaurador das almas despedaçadas. Hoje eu te peço, entra neste lar e toca profundamente cada coração ferido. Muitos aqui não estão apenas presos em vícios, mas aprisionados em mágoas antigas, palavras que machucaram, rejeições que se tornaram feridas abertas. Cura, Espírito Santo, o que os remédios não alcançam, o que o tempo não cicatrizou e o que o silêncio apenas escondeu. Passa teu bálsamo nas dores que ninguém confessa, que a tua presença penetre onde a dor se instalou e arranque toda a raiz de tristeza, culpa e frustração. Espírito Santo, limpa as feridas do passado e transforma as lembranças amargas em testemunhos de superação. Espírito Santo, o coração ferido é terreno fértil para o desespero, e o desespero é a porta por onde o vício entra. Por isso, eu te suplico, fecha essa porta agora com o teu poder. Derruba as muralhas que foram erguidas para esconder a dor e transforma-as em pontes de reconciliação. Acolhe os que se culpam por erros antigos, os que se sentem indignos do perdão e os que perderam a fé em si mesmos. Que tua voz suave e poderosa diga a cada um: eu ainda acredito em você. Que essa certeza cure o que o orgulho destruiu.
Espírito Santo, restaura a confiança perdida e mostra que ninguém está tão distante que não possa ser alcançado pela tua graça. Há dores que não são físicas, Espírito Santo, são dores da alma. São palavras que nunca foram ditas, pedidos de perdão que nunca foram feitos, e sonhos que foram engavetados por medo. Hoje, toca essas áreas esquecidas e traz cura. Ensina esta família que cura não é apagar o passado, mas permitir que o teu amor transforme o significado das feridas. Que cada lembrança de sofrimento se torne agora um lembrete da tua fidelidade. Espírito Santo, cura o coração do pai que se sente culpado, da mãe que se sente cansada, do filho que se sente perdido. Que o teu amor cubra todos com tua ternura e devolva o brilho que o sofrimento apagou. Espírito Santo, onde o vício trouxe destruição, que a tua presença traga restauração. Onde há ruínas, constrói algo novo. Onde há rejeição, derrama aceitação. Onde há distância, aproxima. Que cada lágrima caída diante de ti seja recolhida e transformada em força. Que o choro que antes representava dor, agora seja sinal de libertação. Que o peso da culpa seja substituído pela leveza do perdão. Espírito Santo, liberta esta família do fardo invisível de carregar o passado e concede a coragem de recomeçar. Cura também, Espírito Santo, os corações que foram feridos pelo vício de alguém. Aqueles que tentaram ajudar, mas foram rejeitados. Aqueles que amaram, mas foram traídos pela mentira e pela dependência. Que tua presença traga paz a quem já não confia, esperança a quem desistiu e amor a quem se fechou. Espírito Santo, renova a fé nos relacionamentos e mostra que o amor, quando sustentado por ti, resiste a tudo. Que esta cura não seja apenas individual, mas coletiva, uma cura que renasce em cada olhar, em cada abraço, em cada palavra dita com sinceridade. Espírito Santo, há momentos em que o maior milagre não é o socorro imediato, mas a força silenciosa para resistir àquilo que nos destrói. Hoje, clamo a Ti por essa força. Vem, Espírito Santo, e capacita cada coração desta casa a dizer não ao vício, não à tentação, não à voz que tenta levá-los de volta ao abismo. Que tua presença desperte dentro deles uma coragem que não se abala. Dá-lhes domínio próprio, discernimento e firmeza espiritual para vencerem as batalhas diárias que ninguém vê. Quando o desejo de desistir for forte, que o teu poder seja ainda mais intenso. Que o Espírito de Deus se levante dentro de cada um como um escudo invencível, que resiste ao mal e o repele com autoridade. Espírito Santo, ensina esta família a entender que resistir também é vencer e que cada vitória pequena é um degrau a mais rumo à libertação completa. Espírito Santo, Tu conheces os momentos em que o coração vacila, quando a mente luta contra lembranças do passado, quando o corpo sente falta do que era errado, quando a culpa tenta enganar o arrependimento. É nesses momentos que a Tua presença precisa ser mais sentida do que nunca. Toma o controle das emoções, domina os pensamentos e estabelece Tua autoridade sobre cada decisão. Que nenhum deles lute sozinho. Que, quando a tentação vier com força, eles lembrem que o Teu poder habita dentro deles e que o inimigo não tem mais domínio. Espírito Santo, cria dentro desta casa um ambiente de vigilância e fé, onde as tentações perdem força e a santidade se torna estilo de vida. Espírito Santo, o não que liberta é aquele que nasce da fé. Não é medo, é convicção, é a certeza de que o mundo oferece é pequeno demais diante da Tua glória. Por isso, eu te peço, dá-lhes prazer nas coisas do alto. Substitui o desejo de fuga pelo desejo de oração. Troca o impulso da recaída pela vontade de Te buscar. Que cada mente seja treinada pela Tua sabedoria e cada coração se torne forte o bastante para suportar o que antes o derrubava. Espírito Santo, que cada dia vivido em vitória seja uma declaração de que o Teu poder é real.
e que o mal já foi derrotado. Há tentações que não se mostram violentas, Espírito Santo. São sutis, silenciosas, escondidas nas pequenas concessões. Mas tu vês tudo e conheces as armadilhas do inimigo. Por isso, alerta cada membro desta família para o perigo das distrações, das falsas amizades e dos convites para retroceder. Faz com que cada um reconheça o mal antes que ele entre e feche as portas antes que o inimigo toque. Que a consciência deles seja sensível à tua voz e que a obediência ao teu chamado seja imediata. Espírito Santo, que a firmeza no não seja sustentada pela fidelidade à tua vontade. Espírito Santo, reveste esta família com tua armadura de poder. Coloca o capacete da salvação sobre suas mentes, o escudo da fé sobre seus corações e a espada do Espírito em suas mãos. Que a palavra de Deus seja sua resposta diante da tentação e que o inimigo reconheça neles o selo da tua presença. Quando o mal tentar se aproximar, que seja repelido pela força do teu nome. Espírito Santo, transforma a fraqueza em resistência, o medo em coragem e a dúvida em certeza. Que a vitória deles não seja momentânea, mas constante, inabalável e visível a todos que os cercam. E quando o inimigo tentar novamente, Espírito Santo, lembra-os de onde foram tirados, para que nunca mais queiram voltar. Que cada um sinta o orgulho santo de ter vencido, não pela força humana, mas pelo poder do teu Espírito. Que as recaídas se tornem lembranças distantes e que a fidelidade a ti se torne o novo padrão desta casa. Espírito Santo, firma os passos desta família no caminho da retidão e faz com que cada não dito ao mal seja um sim à vida, à fé e ao propósito que o Senhor preparou. Que este lar se torne o exemplo vivo de que resistir é a prova mais forte do amor por ti. Espírito Santo, tu és o Deus que chama à existência o que já parecia morto. Hoje eu te peço, entra nesta casa e ressuscita os sonhos que foram enterrados pelo medo, pela culpa e pelo vício. Tantos desistiram de acreditar que ainda há tempo, tantos deixaram de lutar porque se cansaram de cair. Mas onde o teu Espírito sopra, a vida renasce. Sopra sobre os planos que ficaram no meio do caminho, sobre os talentos esquecidos, sobre as esperanças que o sofrimento apagou. Que o teu poder traga de volta o brilho nos olhos, o entusiasmo nos passos e a fé no coração. Espírito Santo, o mesmo poder que tirou Lázaro do túmulo é o mesmo que pode levantar esta família. Que tudo o que o vício destruiu seja restaurado e tudo o que foi paralisado volte a florescer. Espírito Santo, muitos perderam o rumo porque os sonhos morreram antes mesmo de nascer. O vício roubou o foco, a dor apagou a coragem e o medo anulou a fé. Mas o Senhor é o Deus das segundas chances. Tu não apenas curas o que foi ferido, tu ressuscitas o que foi esquecido. Toca agora nas mentes desanimadas e mostra que ainda há propósitos a serem cumpridos. Que o teu vento leve embora a poeira da desistência e traga consigo um novo sentido para viver. Que cada pessoa desta casa sinta o teu chamado interior dizendo: levanta-te, ainda há um caminho à frente. Espírito Santo, transforma o fracasso em aprendizado e o passado em testemunho de vitória. Espírito Santo, há sonhos que morreram porque foram sufocados pela dor. Há desejos santos que foram abandonados por vergonha. Há dons que ficaram escondidos por medo do julgamento. Mas onde o teu Espírito está, há liberdade. Liberta esta família do medo de tentar de novo, da culpa de ter falhado e da insegurança de recomeçar. Que eles descubram que o recomeço é um presente teu e que cada novo passo dado em fé é uma prova do teu poder. Espírito Santo, desperta talentos adormecidos, reacende vocações esquecidas e faz com que esta casa volte a sonhar, não com o que perdeu, mas com o que o Senhor ainda vai realizar. Espírito Santo, que o teu poder sopre sobre os lugares secos desta casa. Assim como Ezequiel viu ossos ganharem vida,
Faz com que os projetos mortos ressuscitem agora. Que os filhos que perderam o propósito reencontrem o caminho. Que os pais que se resignaram à dor redescubram a esperança. E que todos saibam que ainda há algo novo sendo gerado por ti. Espírito Santo, renova a visão desta família. Que os olhos que só viam fracasso agora vejam futuro. Que os lábios que declaravam derrota agora confessem fé. Que as mãos que estavam cansadas de tentar se levantem para trabalhar e adorar novamente. Espírito Santo, muitos pensam que sonhar é vaidade, mas sonhar é fé em movimento. Sonhar é crer que o impossível pode se tornar real quando o Senhor está à frente. Que esta casa se encha novamente de planos, de metas, de vontade de viver. Que os sonhos sejam firmados na tua vontade e guiados pelo teu propósito. Que ninguém mais viva de lembranças do que poderia ter sido, mas sim da certeza do que ainda será. Espírito Santo, planta no coração de cada um o desejo de crescer, servir e conquistar, não para a própria glória, mas para exaltar o teu nome. Espírito Santo, o perdão é a chave que destranca as prisões invisíveis da alma. E é por isso que te peço, entra agora nesta casa e ensina cada coração a perdoar. Perdoar não é esquecer, é escolher a paz em vez da dor. É soltar o que já não se pode mudar e abrir espaço para o novo que o Senhor quer fazer. Quantas feridas se transformaram em muros, quantas mágoas se tornaram correntes que aprisionam esta família no passado. Mas hoje, Espírito Santo, quebra esses grilhões com teu poder. Que o teu amor penetre onde o orgulho não deixa entrar. Ensina o pai a perdoar o filho a perdoar o pai, o marido a perdoar a esposa, e todos a se perdoarem mutuamente. Que o perdão volte a circular como o ar que renova, trazendo leveza, cura e reconciliação. Espírito Santo, o perdão é um ato de coragem. É dizer, eu escolho amar, mesmo depois de ter sido ferido. Mas o coração humano é fraco, e por isso precisamos do teu auxílio. Vem e ensina esta casa a liberar o que pesa, a soltar o que machuca, e a entender que perdoar não é aprovar o erro, é se libertar dele. Que cada lágrima que cair agora seja o início de uma nova história. Espírito Santo, apaga as lembranças que o inimigo usa para reacender a dor e substitui-as por memórias de fé e superação. Onde houve ofensa, que haja compreensão. Onde houve traição, que haja reconciliação. Onde houve silêncio, que o diálogo volte a florescer. Espírito Santo, muitos guardam mágoas como forma de proteção, acreditando que reter o perdão os torna mais fortes, mas é o contrário. O rancor corrói, enfraquece e impede o fluir da tua presença. Liberta agora cada coração aprisionado por ressentimentos. Faz cair as máscaras do orgulho e planta em cada alma a humildade de reconhecer que todos precisam de graça. Que cada um nesta casa entenda que o perdão não é um favor, é um remédio. Um remédio amargo no começo, mas que cura profundamente. Espírito Santo transforma feridas em testemunhos, dores em sabedoria, mágoas em maturidade. Que o teu amor ensine esta família a perdoar com a mesma intensidade com que o Senhor os tem amado. Espírito Santo, o perdão também precisa ser dado a si mesmo. A quem viva preso em culpas do passado, acreditando que não merece mais recomeçar. Mas o Senhor não condena, o Senhor restaura. Toca nos que carregam peso por escolhas antigas e mostra que a cruz de Cristo já pagou o preço. Ensina-os a se olhar com compaixão e a entender que a tua misericórdia é maior que qualquer erro. Que o perdão próprio seja libertador, que devolva o sorriso, o descanso e a fé. Espírito Santo, apaga o eco das vozes que dizem você não é digno e substitui por uma única verdade, você é amado. Espírito Santo, o perdão tem poder de reverter o que o ódio destruiu. Onde há muros, cria pontes. Onde há silêncio, cria reencontros. Onde há separação, cria laços.
Que este lar seja símbolo de reconciliação, um lugar onde a tua presença se manifesta na forma de abraços sinceros e gestos de amor. Que o perdão se torne a linguagem natural desta família. Que eles aprendam a se aproximar não pela dor, mas pela vontade de recomeçar. Espírito Santo, coloca palavras certas nas bocas e sentimentos puros nos corações. Que cada pedido de perdão seja recebido com lágrimas de alívio e não de culpa. E quando o perdão for completo, Espírito Santo, sela este lar com tua paz. Que a leveza reine, que o amor flua e que as feridas se tornem cicatrizes sagradas. Marcas de uma guerra vencida pela tua graça. Que esta família viva para provar que o perdão é o maior milagre do amor. Espírito Santo, transforma este lar em um santuário de reconciliação, onde não há mais espaço para o passado, porque o presente está cheio da tua presença. Que o perdão liberte, cure e renove tudo o que um dia foi quebrado, até que o único som que ecoe aqui seja o da gratidão. Espírito Santo, tu és o guardião das famílias, o escudo que nenhum inimigo pode atravessar. Hoje eu te peço, coloca a tua presença como muralha em volta desta casa. Que cada porta seja selada com tua unção, que cada janela seja coberta pelo teu poder e que nenhum espírito de destruição, vício ou confusão tenha autoridade para entrar. Que o teu fogo santo seja como uma barreira invisível, impedindo que qualquer influência maligna toque este lar. Espírito Santo, permanece sobre este teto dia e noite e que o teu olhar nunca se desvie daqui. Que os que moram nesta casa sintam, mesmo em silêncio, que estão cercados por tua presença, guardados por tua fidelidade e sustentados por tua mão poderosa. Espírito Santo, a tua proteção não se limita ao corpo, ela envolve a alma e a mente. Guarda os pensamentos desta família das armadilhas do medo, das vozes da dúvida e dos ataques do desânimo. Protege as mentes que o inimigo tenta dominar com tentações e lembranças do passado. Que cada pensamento seja filtrado pela tua sabedoria. Onde houver ansiedade, coloca calma. Onde houver desconfiança, planta fé. Que o ambiente espiritual desta casa seja leve, limpo e cheio da tua paz. Que cada canto seja marcado pela tua presença e que o mal, ao tentar se aproximar, reconheça que este é território teu. Espírito Santo, protege as conversas, os relacionamentos e as decisões desta família. Que nenhuma palavra dita aqui abra brecha para o inimigo agir. Dá discernimento aos pais para orientar, aos filhos para obedecer e a todos para se respeitarem em amor. Que cada gesto e escolha sejam guiados pela tua direção. Protege as amizades que cercam esta casa. Corta as que trazem destruição e fortalece as que edificam. Espírito Santo, cerca este lar de pessoas cheias da tua luz e não permitas que nenhum laço tóxico, emocional ou espiritual tenha espaço para permanecer. Que a tua verdade reine e que toda mentira seja desmascarada. Espírito Santo, protege também os caminhos dessa família fora das paredes desta casa. Acompanha-os quando saírem e os traz de volta em segurança. Livra-os dos acidentes, das armadilhas e das más intenções. Que os passos de cada um sejam firmados na tua palavra e guardados pela tua vontade. Que nenhum mal físico, emocional ou espiritual os alcance. Que o Senhor os esconda sob tuas asas, como está escrito em Salmos 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Espírito Santo, cumpre essa promessa sobre esta casa, que o inimigo os veja e não possa tocar. Espírito Santo, coloca anjos ao redor deste lar, sentinelas invisíveis que vigiam cada entrada e saída. Que o inimigo seja confundido, frustrado e derrotado ao tentar se aproximar. Que o teu nome seja o alarme celestial que desperta quando o mal tenta agir. Espírito Santo, cria um escudo que não enfraquece, um muro que não se rompe e uma fortaleza que não cede.
Que mesmo nas noites mais escuras, o teu povo durma em paz, confiando que o Senhor está no comando. Que nenhum espírito de contenda, inveja ou destruição consiga atravessar a fronteira da tua presença. Espírito Santo, quando o teu poder entra em uma casa, nada permanece como antes. Hoje eu te peço, escreve uma nova história para esta família. Apaga as linhas de dor, as páginas de vício, os capítulos de culpa e substitui tudo por uma narrativa de vitória, fé e restauração. Que cada coração aqui se torne um livro reescrito pelas tuas mãos. Que o passado, com suas falhas e lágrimas, seja apenas a introdução de uma história, onde a tua graça é o protagonista. Espírito Santo, vem com teu toque suave, mas irresistível, e dá início ao tempo do recomeço. Que esta casa seja o cenário do teu milagre, o lugar onde o improvável acontece e onde o impossível se torna real. Espírito Santo, tu transformas ruínas em moradas, desespero em esperança e dor em testemunho. Que essa família viva essa transformação de forma plena, onde havia discussões, que surjam diálogos de amor, onde havia medo, que nasça confiança, onde havia lágrimas, que brotem risos sinceros. Que cada dia comece com o desejo de ser melhor e termine com a certeza de que o Senhor continua agindo. Espírito Santo, não deixes que esta libertação seja momentânea. Sela este lar com tua presença, para que nenhuma força contrária consiga reconstruir o que o Senhor destruiu. Que cada membro desta família se torne exemplo vivo de superação e instrumento do teu poder em outras vidas. Espírito Santo, que esta nova história não seja escrita apenas com palavras, mas com atitudes. Que esta casa não seja apenas liberta do vício, mas cheia de propósito. Que cada um encontre o seu lugar dentro do teu plano. Que os dons que estavam adormecidos sejam despertos e que o amor pela tua presença se torne o centro da convivência. Espírito Santo, muda a atmosfera espiritual deste lar, que as conversas tenham sabedoria, que os olhares transmitam paz e que as mãos trabalhem para o bem. Que o teu nome seja exaltado em tudo o que for feito. E quando as dificuldades voltarem a surgir, lembra a esta família que o Senhor os sustentou uma vez e continuará sustentando até o fim. Espírito Santo, ensina-os a viver o novo sem medo do passado. Que ninguém mais se veja como prisioneiro, mas como herdeiro das promessas. Que cada passo dado daqui para frente seja guiado pela tua vontade e iluminado pela tua sabedoria. Espírito Santo, torna esta casa um farol para outras famílias. Que quem entrar aqui sinta tua paz e saiba que há algo diferente. Não luxo, não aparência, mas tua presença viva. Que este lar seja um refúgio para os cansados, um abrigo para os aflitos e uma escola de amor para os que não sabem mais amar. Espírito Santo, que esta família viva não para si, mas para testemunhar que o Senhor é real, poderoso e fiel em todas as suas promessas. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu te agradeço por cada libertação que começou, por cada coração que foi tocado e por cada corrente que se quebrou. Sei que o teu poder não termina quando as palavras cessam, mas continua agindo no silêncio, transformando o invisível em milagre. Que esta casa nunca mais volte a ser a mesma. Que cada risada, cada oração e cada amanhecer sejam lembranças vivas de que o Senhor entrou e fez tudo novo. Espírito Santo, permanece aqui, reinando sobre cada vida, dirigindo cada passo e guardando cada pensamento. Que a tua presença seja o alicerce desta nova história e o destino desta família seja escrito sob tua luz eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo agradeço esta oportunidade. Amém. Quando o Espírito Santo entra em uma casa, ele não apenas liberta, ele transforma o destino. O que antes era choro, torna-se paz. O que era desespero, torna-se esperança.
e o que era vício torna-se testemunho vivo do poder de Deus. Esta oração é mais do que palavras, é um marco espiritual, o ponto de virada para uma nova história. Creia que a partir deste momento, correntes invisíveis foram quebradas, feridas antigas começaram a cicatrizar e a presença do Espírito Santo se estabeleceu de forma permanente sobre sua família. A adoração feita com fé é uma semente, e hoje você plantou algo que o céu jamais esquecerá. Meu amigo e minha amiga, se esta mensagem tocou o seu coração, permita que ela continue transformando a sua vida. Há muito mais que o Espírito Santo quer revelar, e é por isso que preparamos um e-book especial, repleto de ensinamentos que vão te conduzir a uma experiência ainda mais profunda com Ele. Adquirindo este material, você fortalece sua caminhada espiritual e ainda ajuda o canal a continuar levando mensagens de fé e esperança a milhares de pessoas. O link para a aquisição deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas orações. E não se esqueça de compartilhar o seu pedido de oração nos comentários. Queremos interceder por você. Que o Espírito Santo continue guiando seus passos, restaurando sua casa e escrevendo uma nova história em sua vida. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre você e toda a sua família. Até o próximo vídeo.